Tema de hoje: confiança. Como ter confiança, como adquirir confiança, como viver confiando. Chega no final do ano, muita gente está triste, decepcionado. Muitos estão preocupados. Como será o próximo ano? O que será que vai acontecer? Quais as dificuldades que eu vou conseguir vencer? Estou chegando no final do ano, o dinheiro já não é mais o mesmo, a carestia no país é muito grande, e muita gente, quando vê essas dificuldades surgindo, elas perguntam: onde está Deus? Muita gente hoje no Brasil questiona: se Deus existe, por que Ele não faz alguma coisa? Deus, segundo a Bíblia, abençoa todos, independente de ser cristão ou não. A Bíblia ensina isso. Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Deus faz a chuva cair sobre justos e injustos. O ar que todos respiram é o mesmo. Ou seja, Deus é bom, Deus está abençoando. A questão é que nós estamos chegando num tempo que as pessoas não querem mais ter esse relacionamento com Deus. Elas querem ter um relacionamento com Deus, como eu sempre falo aqui, quando eu preciso. Estou numa dificuldade, estou triste, estou aflito, estou sem dinheiro, estou querendo arrumar uma mina, um mino, estou querendo melhorar nesse quesito, então aí eu vou buscar Deus, Deus me abençoou, tchau, eu vou continuar a minha vida. É esse relacionamento que as pessoas querem hoje. E a Bíblia não ensina sobre isso. A Bíblia nos ensina que, se você quer ter uma vida abençoada nessa terra, em primeiro lugar, você precisa conhecer Deus. Porque para confiar em alguém, você precisa conhecer essa pessoa. Eu acredito que você não acredita ou confia, na verdade, em qualquer um. Você não confia em qualquer um. Você confia em pessoas que você tem um relacionamento, que você vive junto, que você sempre vê, que você conversa, que você sabe onde essa pessoa mora. Por exemplo, o casal, o marido, depois de um tempo, ele aprende a confiar na sua esposa e vice-versa. Eles passam a ser parceiros, eles passam a viver uma vida de confiança. Amizade, por mais que as pessoas digam: eu tenho muitos amigos, aquela canção do Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos, né? Era só uma forma de expressão, porque você nunca vai ter 1 milhão de amigos. Aliás, se você tiver um amigo, já vai ser muito bom para você. Na verdade, eu já disse aqui, você precisa de pelo menos 4 amigos, porque quando você morrer, esses 4 vão carregar o teu caixão. Você precisa ter 4 pelo menos, né? Essa questão de confiança, nos dias de hoje, está muito difícil. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa aqui, questão de psicologia. Os psicólogos, e eu já estudei um pouco sobre isso, eles dizem o seguinte, que ter confiança em relacionamento é algo que vai além de amor e paixão. Ter confiança no relacionamento envolve outros sentimentos que são fundamentais para você confiar em alguém. Fiz uma pesquisa também no meio secular. Existem muitas empresas, marcas que são confiáveis. E é interessante que existe um ranking no Brasil e no mundo, claro, mas falando de Brasil, existe um ranking no Brasil que mostram, numa pesquisa, mostra-se empresas que são confiáveis aqui no Brasil. Empresas que ganharam a confiança ao longo dos anos dos brasileiros. Nesse ranking de 100 empresas, as 5 primeiras que as pessoas mais confiam aqui no Brasil:
Primeiro lugar, há 3 anos, iFood. Segundo lugar, Havaianas. Terceiro lugar, Coca-Cola. E tem gente que confia na Coca-Cola. Apesar de ter tanto açúcar, né, Alex? E acabar com a vida da pessoa, a pessoa gosta de Coca-Cola. Como eu, inclusive, né? Quarto lugar, Uber. E quinto lugar, Nestlé. Essas são as empresas, as 5 empresas mais confiáveis, segundo uma pesquisa feita com milhões de brasileiros. Eu não sei como é que eles chegam nisso. Para mim, nunca me perguntaram nada. É igual na eleição. Nunca me perguntaram. Mas nunca me pararam. O senhor vai votar em quem? Nunca. Eu não sei como é que eles conseguem esses números loucos que eles falam aí. Enfim. Trazendo para o meio cristão, confiar em Deus não é para qualquer um. Existem milhões de pessoas nas igrejas, mas a maioria não confia como, vou usar essa expressão, talvez deveria confiar. Não tem esse relacionamento de, por exemplo, pai celestial e filhos. Porque o filho, de um jeito assim peculiar, ele confia no pai. Quando existe uma família sólida, solidificada, pai trabalha, mãe trabalha, existe aquele momento de comunhão, de amor. Geralmente os filhos, esse relacionamento dos pais passa confiança para os filhos. Os filhos começam a depender dos seus pais e a confiar. Eu já falei aqui algumas vezes, meu filho quando pequeno, aliás, um abraço aí para ele, para a Gabi, para os meninos lá em Tapetininga, o pastor Marcos Amanda, eu sempre falo que vou mandar um abraço, esqueço, está assistindo, o Alvanir, a Conceição, lá em Sartinho, interior de São Paulo, e a Adriana e o Diego, lá em Junqueirópolis, né? Deus abençoe vocês e, claro, todos que estão aí ligados. E eu já disse aqui algumas vezes que o meu filho, quando pequeno, ele tinha uma confiança na mente dele assim, pô, meu pai não vai deixar faltar comida. Nunca meu filho chegou na minha mulher e disse assim, ô mãe, o que nós vamos comer hoje? Na verdade, nunca perguntou assim, tem comida hoje? Ao contrário, eu chegava na hora de almoçar, está pronta a comida, come. Uma certa confiança que as crianças adquirem nos seus pais. Falando de relacionamento de pai e filho, Deus é o nosso provedor. Deus sustenta os seus filhos. Aqueles que acham, né? Não, mas eu trabalho, eu ganho bem, eu juntei uma fortuna, eu sou... Cuidado, viu? Cuidado, porque Nabucodonosor começou assim e virou um animal. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, não é nosso, é de Deus. Vou repetir. Tudo que você tem e o que eu tenho não é nosso, é de Deus. Porque quando você morrer, quando eu morrer, não tem gaveta no caixão. Tudo fica aqui. Se você ler o Salmo 24 diz que a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há, pertence a Deus. Então, quando você confia em Deus e não naquilo que você acha que é ou que você tem, você já sai na frente. E essa é a questão. Porque Jesus falou que vai chegar um tempo, e está chegando esse tempo, hoje com uma veemência muito maior, está chegando um tempo que as pessoas assim, quanto de dinheiro eu tenho? Quanto de bens eu tenho? Se eu tiver X reais, se eu tiver bens assim, assado, aí esses bens, esses reais vão me dar uma tranquilidade. Dificilmente, meu irmão, minha irmã. Porque a Bíblia diz que quando aumenta a sua riqueza, aumenta os que dela dependem, aumenta as suas preocupações. E essa questão de confiança em Deus, Jesus também disse, falou, vai chegar um momento que na tua vida, você vai ter que fazer uma escolha, ou Deus, ou Mamon, que era um chamado Deus de prosperidade daquelas épocas. Você vai ter que fazer uma escolha. Eu prefiro, e eu escolhi, depender de Deus, confiar em Deus, confiar na bênção de Deus. Existem
pastores, eu não estou aqui para criticar ninguém, mas eu conheci alguns assim, que eles confiavam em membros que haviam na igreja, que tinham um poder aquisitivo um pouco maior. Então, quando esses membros chegavam, eles eram paparicados e tal, porque o pastor falava o seguinte: pô, esse cara não posso perder ele, porque o dízimo dele é muito bom. Teve pastor que quando perdeu um membro assim, ele até amaldiçoou quando saiu da igreja. E na verdade, meus irmãos, eu como pastor, eu aprendi isso com meu pai, a obra é de Deus, eu não tenho nada aqui, eu só sou o pastor enquanto Deus permitir. Tudo isso aqui pertence a Deus. Então, se pertence a Ele, Ele abençoa a obra. Visitando ano passado o pastor Gilson, lá em Sorocaba, que ainda está com algumas dificuldades de saúde, infelizmente, eu perguntei para ele, como é que está a igreja? Ele falou assim: a igreja está bem, o dono cuida. Não depende de mim, eu estou doente, mas a igreja está tocando. Os irmãos estão lá. E se nós aprendermos a confiar em Deus, a depender de Deus, 2025 vai ser uma grande bênção na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto com você sobre essa questão de confiança. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos em João capítulo 4. Irmãos, eu gosto de água gelada, tá? Mas não precisa vir com uma pedra de gelo desse tamanho dentro, tá? Amém. João capítulo 4. Olha que interessante esse texto. João 4, Jesus se encontra com uma mulher samaritana. Desde o primeiro versículo, vai acontecendo uma história, que você já deve ter ouvido falar. Jesus puxa assunto com a mulher. Essa mulher não quer conversar, mas depois conversa. E Jesus, ele, como um profeta, revela a vida dela. Ela concorda. Ele fala: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade, porque ela foi discutir com ele, né, no sentido figurado. Vocês que são aí Jerusalém, vocês adoram a Deus no templo, nós adoramos no monte. E Jesus fala: vai chegar uma hora, e na verdade já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, não sabe, vai ser no monte, ou pode ser no monte, pode ser no templo, pode ser onde for, não importa o lugar, os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade. E é esses que Deus está procurando, como Jesus falou. E nesse papo, essa mulher vai para a sua cidade, conta tudo o que Jesus fez. Alguns vão lá, convidam Jesus. Jesus passa uns dias naquela cidade, pessoas se convertem, pessoas são curadas, acontece um negócio maravilhoso nessa cidade. Aí Jesus pega e sai daquele lugar, da sua caminhada no seu ministério, e vai para um outro lugar. Olha que interessante, João capítulo 4, versículo 43. O texto diz assim: depois daqueles 2 dias, ele partiu para Galiléia. Versículo 44, Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Versículo 45, quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Versículo 46, mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. 47, quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Presta atenção agora, versículo 48, disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Versículo 49, o oficial do rei disse: Senhor, vem,
antes que o meu filho morra. 50, Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. Lembrando que o mesmo Jesus aqui dessa época é o mesmo que está aqui hoje com a gente. É o mesmo. O texto diz que o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Versículo 51, estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. 52, quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. 53, então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os de sua casa. 54 e último, esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Meu irmão, se você ouvir uma palavra dessa na igreja, quantos ouvem uma palavra como essa e confiam? Quantos? Porque esse homem aqui, o filho dele estava para morrer. O desejo dele, quando ele foi para a cidade onde Jesus estava, era que o Jesus fosse com ele para a casa dele. E é interessante essa história, porque Jesus dá uma palavra. A gente canta às vezes algumas canções aqui: basta uma palavra, a gente canta, se emociona, mas na hora H que vem uma palavra, a gente desconfia, a gente deixa de crer. E o que me chama a atenção nesse texto é que esse homem, ele chega perto de Jesus e fala assim: Jesus, o senhor pode ir comigo lá, porque meu filho está morrendo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: pode ir, o seu filho continuará vivo. A palavra de Jesus, uma palavra, que é uma palavra que, por exemplo, todos os pregadores durante os cultos, ministrações, trazem para a igreja, apresentam para a igreja. A questão aqui é que o homem, segundo a palavra, ele confiou no que Jesus falou. Ele naquele momento que ele chegou aflito, coração apertado: Jesus, o senhor pode ir na minha casa curar o meu filho? Jesus olha para ele e fala assim: pode ir, seu filho vai continuar vivo. Ele crê de uma tal forma que ele sai dali e volta para casa. Passado um tempo, no meio do caminho, ele encontra os seus funcionários, enfim, as pessoas com quem ele se relacionava, e disseram assim: olha, o teu filho está bem, não morreu. E aí ele para e fala assim: desde que hora? Desde ontem à tarde, tal hora. Falou: puxa vida, foi justamente nessa hora que aquele Jesus disse: o teu filho não vai morrer, o teu filho vai continuar vivo. Quando eu li esse texto aqui, baseado nesse assunto, nesse tema, quando a gente ouve palavras como esta, qual é a nossa reação? Enfim, para te ajudar a pensar um pouco sobre isso, quero te dar algumas razões para você aprender a confiar em Deus. Por que aprender? Porque tem muita gente que não confia. Tem muita gente ainda que precisa aprender a confiar em Deus. E provavelmente hoje Deus está nos dando essa oportunidade para a gente sair daqui com a nossa fé aguçada, confiando no Senhor. Mas e 2025? Eu não sei nem se a gente vai chegar em 2025, mas se a gente chegar, Deus continua sentado no seu trono de glória, todo o poder está nas suas mãos, Ele controla o universo. Quer dizer, se Deus tem poder para controlar o universo, para resolver umas tretinhas que a gente tem na vida aqui, é só um estalar de dedo. Algumas razões para você aprender a confiar mais em Deus. Primeiro, Deus tem todo o poder. Eu vou repetir, acho que daqui é melhor. Deus tem todo o poder. Porque quando você fala amém, você está dizendo assim: assim seja, eu confio. Deus tem todo o poder.
Jesus falou sobre isso. Ele disse: todo o poder nos céus e na terra foram me dado. Aí ele complementa esse texto dizendo o seguinte: então agora vocês vão. Ou seja, o poder está em mim. Mas se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, tudo o que vocês pedirem vos será dado. O problema é que nós não confiamos na palavra de Deus. Nós não confiamos em Deus. A gente diz que confia. E repito, esse texto aqui me chamou a atenção, porque esse homem, ele poderia ter ali argumentado: Jesus, mas o senhor tem que ir, Jesus. Não, mas eu já te dei uma palavra. Tudo bem, Jesus, mas o senhor tem que ir, porque, poxa vida, o meu filho vai estar morrendo. Eu confio só no Senhor. Vamos comigo, não custa nada. Não, o que me chama a atenção é que esse homem ouve uma palavra e ele agradece, sai, confiando na palavra de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o seguinte: Deus tem todo o poder nos céus e na terra. O diabo, o poder que ele tem, é o poder que você e eu damos para ele, porque ele não tem poder nenhum. Se Jesus falou que todo o poder nos céus e na terra foram dados para ele, o que sobrou para o diabo? Nada. Ele só tem o poder que você dá para ele. Quando você fica com medo, quando você desconfia de Deus, ele é craque, bom em chegar nos teus ouvidos e falar assim: vai dar errado, você vai ver, você vai se lascar, você vai passar fome, você vai ver a dificuldade chegando, quem mandou você, tal, né? Enfim, o que você tem que fazer? Não, espera um pouquinho. Afasta-te de mim, Satanás. Eu tenho um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que eu penso e peço. Então, espera um pouquinho. Eu tenho que começar a acreditar na palavra de Deus. Segunda questão para te ajudar a confiar mais em Deus: Deus nunca nos abandona. A questão aqui, eu esqueci de citar um texto, primeiro item: Deus tem todo o poder. Aqui no telão, acompanhe Isaías 26:4. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Ele não quebra, ele está firme, ele tem todo o poder. Deus nunca nos abandona. Salmos capítulo 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Tem alguém aqui que confia em Deus? Fala para a pessoa do seu lado assim, como que não quer nada: você está falando sério mesmo, irmão? É só uma perguntinha assim, só para... Eu não sou o diabo, longe disso, mas era isso que ele falaria no teu ouvido ali fora. Você tem certeza mesmo? Bom, vamos para frente. Terceiro ponto para te ajudar a confiar mais em Deus: Deus cuida de nós. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Ah, pastor, mas sabe como é, né? É que 1 Pedro 5,7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus cuida de nós, ou daqueles que nele confiam. Se você aprender a confiar, a depender de Deus, você não vai ficar mais preocupado, ansioso. Ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será? Irmão, para com isso. Para de sofrer. Para de sofrer. O único ser nessa terra que sofre antes do tempo é o peru antes do Natal.
E esses dias eu vi uma reportagem de como o peru é tratado antes de... né? Até isso os caras fizeram uma reportagem. Eu achei interessante. Os perus lá, todo feliz e tal. De repente alguém vai lá e... né? Você comer bem no Natal. Enfim. Para de sofrer antecipadamente. Jesus disse: você não vai acrescentar, se você se preocupar, 1 hora na tua vida. Não se preocupe com o dia de amanhã. Ai, mas e amanhã? Irmão, você nem sabe se você vai estar vivo amanhã. Eu não sei. Eu só sei o seguinte, que pela fé, se Deus permitir, como a Bíblia diz lá no livro de Tiago, se Deus permitir, amanhã a gente vai estar vivo, a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar se confraternizando para a glória do nome dele, se Deus permitir. Então, Deus cuida de nós dos mínimos detalhes. Deus cuida da gente dos mínimos detalhes. Deus cuida da gente, mínimos. O problema é que você não confia. O problema é que você deixa de depender. Você vai crescendo na fé, aí você vai deixando de depender de Deus. Meu irmão, por mais dinheiro que você tenha, por mais saúde que você tenha, por melhor que seja o teu trabalho, nunca deixe de depender de Deus. Porque pode faltar tudo, Deus nunca vai faltar na sua vida. Davi disse isso, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, na tradução original, o Senhor é o meu pastor e Ele nunca me falta. Deus nunca vai faltar se você estiver confiando nele. Ele nunca vai deixar você na mão. Deus cuida de nós. Quarto ponto aqui para te ajudar a confiar mais em Deus: Deus nos protege. E nesse ponto aqui é interessante, versículo 5 de Provérbios 30, diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura, Ele é um escudo para quem nele se refugia. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus nos protege, Deus anda comigo. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias. Não é porque vai acabar o ano que Jesus vai falar: tchau gente, estou indo embora para o céu porque eu estou cansado desse povo. Não, vai virar para 2025, Jesus continua em todos os lugares ao mesmo tempo, comigo e contigo. A questão aqui é a gente confiar na proteção de Deus. Você fala assim: ah, mas será que Deus me protege? Porque esses dias eu fui roubado, né? Roubaram o meu celular. Alguém poderia dizer que aqui no Brasil está um tal de roubar celular, né? Roubar motos, né? Somente agora no final do ano que o pessoal do bem saiu da prisão para curtir uns dias aqui fora, né? Porque eles parecem que são do bem, né? Porque consegue sair. O cara que tem uma ficha desse tamanho sai, igual aconteceu em São Vicente, eu li ontem. O cara tem uma ficha que vai daqui lá no fundo da igreja. Aí conheceu a mulher esperou o cara na saidinha da prisão, juntinhos, no amor, querido, de mãozinha dada, foram para casa. No Natal, a mulher falou um negócio, o cara pegou uma faca e deu 3 facadas nela. Mas eu confiava nele. Esse pessoal toma cuidado. Aí, essas coisas, por que não acontece muito conosco? Porque eu creio na presença de Deus na vida daqueles que o amam. Deus protege a gente. Eu já ouvi N testemunhos, eu posso falar de testemunhos meus aqui, vários. Já tentaram me roubar, já bateram no meu carro, uma batida foi assim de arrebentar o carro, anos atrás. Ixi, eu já passei por tanta coisa. Deus sempre me protegeu. Por quê? Porque eu confio nele. Pastor Furioso, anos atrás, esteve aqui, contou o testemunho de uma irmã da igreja dele, que voltava da igreja à noite, escuro, 10h30 da noite, ela ia passar numa pontezinha lá para atravessar para o outro lado, lá em Campinas, e no final da ponte tinha 2 camaradas lá, aqueles camaradas que estão ali esperando alguém para roubar, e ela, quando ela pisou na ponte com a Bíblia aqui, ela... meu Deus, não, mas o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, e foi, e caminhou.
E quando passou pelos dois, os dois até baixaram a cabeça. E ela falou: meu Deus, o que está acontecendo? Logo atrás vinha um homem e ela perguntou para ele assim: esses caras são bandidos. Mas por que eles baixaram a cabeça? É porque eles viram dois caras grandão que estavam atrás da senhora. Você pode não ver, mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Por último, quinto, para te ajudar a confiar em Deus, eu vou repetir o que muita gente fala hoje em dia: Deus é bom. Vou falar de novo: Deus é bom. Irmão, quando você ouve uma palavra dessa, entusiasmo. Amém. Quando você ouve lá: o meu time fez um gol, você grita e tal. Você ouve uma palavra: Deus é bom, você: amém. É porque você não confia. Porque se você confiasse em Deus, você falava: amém. Porque Deus é bom. Deus tem cuidado, Deus tem tido misericórdia, paciência com a gente, irmãos. Deus cuida de nós, Deus está conosco. Deus é tão bom que Ele não desistiu de mim, nem desistiu de você. Deus continua insistindo. O cara que se afastou, a pessoa que saiu da presença dEle, que desviou, a pessoa que está fraca, Deus não desiste. Deus continua com a mão estendida, para trazer essa pessoa de volta. Se ela quiser, Deus traz de volta, Deus perdoa, Deus purifica, Deus coloca no lugar de honra e glória. Deus é bom. Em Naum, capítulo 1, versículo 7, diz que o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Aleluia. E eu posso te citar mais textos aí, eu estou encerrando aqui, mas vou te citar mais textos para te ajudar a você entender, confiar no Senhor. Por exemplo, Salmo 37. Davi escreveu, Salmo 37:3: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Tem alguém aqui que já entregou o seu caminho ao Senhor? Todo mundo, né? Tem alguém aqui que confia nele? Deus agirá. De que forma que Deus age? Davi fala: Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Tipo assim, vive a tua vida, olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Ele anda comigo, Ele anda contigo, Ele está aqui nessa manhã. Está começando ou vai começar 2025? Sim. O que eu vou fazer em 2025? Confiar. Mas como é que eu confio em Deus? Relacionamento. Como é que eu tenho relacionamento com o Senhor? Eu oro, falo com Ele todo dia. A programação para a leitura da Bíblia está ali na porta. Você é cristão e nunca leu a Bíblia? Eu aconselho você a ler a Bíblia inteira, inclusive. Começa dia 1º, termina dia 31 de 2025. Leia todo dia um pedacinho. Ah, pastor, mas eu já li. Leia de novo. Aprenda com a palavra de Deus. Começa a falar. 2025, você vai ouvir muito isso. Esse país vai virar uma Venezuela. Esse país vai acabar. Esse ano já saiu do Brasil 2 milhões de pessoas para morar lá nos Estados Unidos. O povo não acredita muito mais aqui. Você vai ouvir muito isso em 2025. Ah, isso aqui. O que você como cristão tem que falar? Não, espera um pouquinho. Acho que você não entendeu, você que está falando isso. Existe um governo aqui, existe uma situação aqui, mas acima disso, eu tenho um Deus que não vai deixar o quê?
Vamos de novo, vai, que a segunda sempre é melhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar o desespero me tomar. Ou seja, ou a gente confia, ou a gente vai ficar como os outros aí, cabelo branco desesperado. Meu cabelo branco é por causa da idade, tá? É porque eu sou pastor, né? Esses dias um rapaz falou para mim: pô, pastor, você está com os cabelos brancos, né? Não fazia tempos que eu não ouvia. Foi em setembro isso. Nossa, você está com os cabelos mais brancos, né? Eu falei: é. E ele, quase a mesma idade, 50 anos, 50 e poucos anos, falou. E ele não tinha quase, tinha só alguns do lado, né? Aí eu perguntei para ele assim: você é pastor? Ele falou: não. Então está explicado, né? Porque pastor fica de cabelo branco mesmo, não tem jeito. Enfim, ou eu confio, ou eu vou continuar como muita gente meia boca aí. Vou para a igreja, aí desanimo, aí me entristeço, aí eu volto, aí a situação aperta, eu vou para a igreja. Ai, vai ter uma campanha, ai, vai ter isso aqui, ai, eu vou lá, eu vou. Irmão, para com isso. Tenha uma vida constante diante de Deus. Leia a Bíblia todo dia. Ore, fale com Deus todo dia. Em vez de você ficar choramingando lá pelo Facebook, pelo Instagram, ou botando coisa, ai, que o mundo me traíram. Ai, fala com Deus. Jesus falou: vai lá no teu quarto, fecha a porta, fala com Ele, fala com o Pai. O Pai vai te ajudar. Você precisa confiar nele. Ah, mas está chegando um tempo. Está chegando um tempo. Daqui para frente a tendência é até piorar. Porque a volta de Jesus está próxima. Mas, mesmo enquanto Ele não volta, Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, minha irmã, não saia daqui hoje sem confiar em Deus. Sem confiar em Deus. Saia daqui hoje confiando em Deus. Dependendo dEle. Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Segue o conselho aqui de Salomão. Segue o conselho. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Onde você estiver andando, os negócios que você for fazer, fala com Deus antes. Eu duvido que Deus não vai se abençoar. Você acha que Deus vai falar assim: não, eu não tenho tempo para você agora não, filho. Isso aí é bobagem. Não, não. Deus se preocupa nos mínimos detalhes da nossa vida. Mínimos. E quem sabe mais para frente a gente vai falar mais sobre isso. Amém? Por último, Salmo 27, 20, versículo 7 diz, aquele texto conhecido: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Que tal começar o ano confiando no Senhor nosso Deus? Amém? Vamos para a prova de fé? Vamos ficar em pé juntos? Que até agora foi teoria. Vamos para a prática agora. Eu quero ver você agora, em nome de Jesus, ou te encorajar, para você agora orar, talvez como você nunca tenha orado na tua vida, e falar para Deus assim: Senhor, eu quero aprender a confiar mais em Ti. O Senhor tem me dado saúde, eu te louvo pela saúde, eu te louvo pela porta aberta que eu estou trabalhando. Obrigado, Senhor. Senhor, obrigado porque se eu estou trabalhando, essa capacidade de produzir riqueza, a Tua palavra diz que vem do Senhor. E por que eu sempre falo isso? Porque tem muito advogado, tem muito engenheiro, tem muita gente que fez curso, tem formação e está passando necessidade. Mas como pode alguém... Pode, acontece. Agora, aqueles que confiam no Senhor serão como os montes que, mas, que você possa aprender a confiar no Senhor. Começar o ano dizendo o seguinte: apesar de tudo,
Deus está comigo, eu confio no meu Deus. Amém? Amém. Fecha os teus olhos. Eu te encorajo a falar, você falar com Deus. É você e Deus. Já te dei algumas dicas, fala com Ele. Este é o momento em nome de Jesus.